essa curva, norte e sul vou com ela. Viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a vela branca, navegando é tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, faz a engrenar tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno indo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer desse navio de partida. Oi, gente, boa noite. Tô ajeitando as coisas aqui pra gente poder chamar a Isabela e começar oficialmente a nossa live hoje, nesse dia que é tão especial, o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência. E é um prazer estar com vocês aqui pra gente aprender um pouquinho com a Isabela, entender como é que é. A Isabela hoje está tendo a oportunidade de estar fazendo mestrado no exterior, lá em Portugal. E ela vai dividir um pouco da trajetória da trajetória dela conosco, aqui com a equipe do Dicionário Enclear. Então, boa noite para todo mundo. Natália tá aí, daqui a pouco ela vem falar um pouquinho também com a gente. E eu vou tentar chamar aqui agora a Isabela. Deixa eu ver como é que eu convido. Olá, Isabela. Olá, Deixa eu tirar uma dúvida, que eu acho tudo bom. É no finalzinho que a gente consegue gravar, né? Quando termina a live que a gente consegue deixar gravada pro pessoal, né? Que eu isso. sou muito expert em live, não. Boa noite para todo mundo. É um prazer ter todo mundo aqui conosco no canal Dicionário Enclear. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência. E a gente está tendo aqui a possibilidade de ter a convidada Isabela, que é Isabela da Rocha, a fundadora do canal Povão Ciência. E ela é formada em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, faculdade pela qual saiu a reportagem essa semana, a melhor universidade do Brasil, aquela universidade também que eu tenho oportunidade de estar cursando doutorado agora, e muito feliz com a sua presença aqui. E está fazendo mestrado lá bem longe, em Portugal, em Aveiro, em Bioquímica Clínica, na Universidade de Aveiro, correto? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Isabela. Eu quero que você fique bem à vontade. Essa conversa é no estilo do seu canal, das suas redes, que é uma comunicação clara, simples, para poder justamente conectar o pessoal à internet. Queria dar boa noite, pessoal que está aqui, o Davi, a Nathalie e todo mundo que está aí conosco. Então, seja bem-vinda, Isabela. Conta um pouco para a gente como é que surgiu isso tudo, da onde você tirou, fala um pouquinho de você, da onde você tirou, quem é a Isabela? Boa noite a todo mundo. Primeiro queria agradecer a toda a galera, né, que é a Natânia e a Jaqueline, por me convidar para participar desse evento maravilhoso, que é um dia muito importante para todos nós, né? Graças a Deus, ou não, graças a Deus, independente da sua religião, temos um dia no qual é usado para mostrar ao mundo que nós, mulheres cientistas, fazemos pela nossa comunidade, né? Comunidade seja em determinado país. Eu faço aqui um pouquinho em Portugal, faço um pouquinho no Brasil, já fiz no caso, e assim sucessivamente. Bom, meu nome é Isabela, como já foi explicado. Eu sou, de fato, formada em ciências biológicas, mas com ênfase em ensino para biologia e ciências. Então, também já dei algumas aulas em particulares e também para o ensino público, especificamente como professora voluntária em alguns prédios de comunidade.
Atualmente eu estou fazendo mestrado em Bioquímica Clínica na Universidade de Aveiro, aqui em Portugal, mas também não foi fácil chegar aqui não. Tem uma longa trajetória que depois, ao longo dessa live, eu vou explicando para vocês. E, de qualquer forma, eu também quero reforçar mais uma vez que realmente eu estou muito, muito, muito feliz de participar dessa live. Faz um bom tempo que eu não fazia contato com ninguém por live, então obrigada, meninas. O Estou muito prazer é feliz nosso de mesmo. você ceder seu tempo para a gente. Isabela, conta um pouquinho para a gente como é que foi. Hoje o tema da gente é como é que é a mulher na área da ciência, as meninas na área da ciência, que você é uma menina ainda, e eu quero que você divida com a gente como é que foi essa sua inclusão na área da pesquisa, como é que se deu isso? Onde você descobriu que existia pesquisa? Como é que você... Onde começou tudo? Então, eu acho que assim, tudo começou a ser despertado quando eu era criança, sem saber ainda o que era ciência. Uma vez que eu vim de uma vida um pouco mais complicada, não nada fácil, né? Eu vim de uma origem humilde, pobre, especificamente, vamos falar logo povão, né? Bem pobre. Morava numa comunidade em Niterói, conhecida como Caramujo. Lá estudei por um longo período, né, na escola pública. Eu sempre estudei escola pública, na verdade, mas estudei um longo período lá numa das escolas dessa favela, onde a gente tinha lá os nossos desafios de sobrevivência, como toda favela tem, né? Tiroteio, não tem aula do cara tiroteio, e assim sucessivamente. Mas por que que eu acho que está muito associada à questão de quando eu era criança? Porque eu era muito observadora. E eu gostava muito de perguntar e querer saber como é que era a mãe da minha coleguinha para entender por que que ela tinha aquele cabelo, por que que ela tinha aquele olho verde, eu não tinha olho verde, ou por que as minhas características às vezes não pareciam com alguém da minha família, e assim sucessivamente. Eu acho que um pouquinho de cientista a gente tem aí, eu acho que toda criança tem, né? Mas a gente começa a descobrir se gosta mais daquilo ao longo da trajetória da nossa vida. Passando por o fundamental inteiro e depois chegando ao ensino médio, eu fui conhecendo um pouco mais sobre as oportunidades que eu poderia alcançar. Porque até então não sabia o que era vestibular, não sabia o que era pré, não sabia nada. Enfim, aí no último ano do ensino médio, eu estava gostando muito de biologia. E biologia era meu encanto, porque eu queria entender como é que funcionava o corpo humano. Aí eu descobri também que tinha a oportunidade de fazer uma faculdade pública, até então não conhecia o que era faculdade, como entrar, o que era vestibular. E eu fui aí ganhando espaço. Lembro também, que é muito importante reforçar isso, que no meu primeiro ano do ensino médio, uma professora me levou num museu nacional, eu acho que é o Museu Nacional do Rio de Janeiro, para ver a exposição de Darwin. Ou seja, Darwin é o pai da biologia. Então foi um momento crucial para eu dizer, caramba, eu quero investigar mais sobre isso, entender. Eu não sabia como é que funcionava o cientista, não tinha essa clareza, até mesmo porque minha família nunca tinha entrado para a universidade, essas coisas, muito menos terminado direito, a maioria delas é o ensino médio. E quando eu persisti, né, decidi fazer uma faculdade, eu não sabia ainda o que era ser cientista, não era esse o meu objetivo, porque eu realmente não conhecia. Só tinha muita curiosidade para saber como é que funcionava o corpo humano. E foi dessa forma, né, estudando pré-vestibular público, foi até no pré-vestibular da UF, que aí eu estudei a beça com esses professores voluntários que eu amo de paixão. Tenho uma grande admiração por todos aqueles que dedicaram tempo para compartilhar seus conhecimentos, né? Enfim, passando para biologia, no segundo semestre, após ter largado meu trabalho, eu ganhei uma bolsa da universidade, porque era baixa renda, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa, no qual eu aprendi muito. Com todas as minhas dificuldades que eu tive ao longo do ensino, foi um primeiro momento que eu tive com a pesquisa, né? Ou seja, a universidade pública e o meu curso. E o professor também que me acolheu, né? Que é a professora Georgia Tella, do Laboratório de Bioquímica de Laboratório de Bioquímica de... eu não lembro mais o nome do laboratório. Mas, enfim, é uma professora chamada Georgia Tella, que também ela vem de origens mais humildes. E ela é uma excelente pesquisadora que eu super admiro, que é o Instituto de Bioquímica Médica, lá da UFRJ, Leopoldo de Meis.
E foi a partir dali que eu fui conhecendo o que era ser cientista. Então, meu projeto era trabalhar com uma doença, e muitos conhecem, né? Todo mundo estudou um pouquinho disso ao longo do ensino fundamental, que era a doença de Chagas. Então, eu trabalhava para entender como a doença de Chagas afetava o metabolismo de lipídio especificamente. E foi daí que eu fui tomando gosto, eu fui entendendo mais sobre o corpo humano, a partir do meu estudo e também ao longo do meu desenvolvimento na graduação. E foi daí que eu fui me investigando, entendendo que era ser cientista. E até minha família, assim, eu explico um pouquinho, ela não entende muito bem, não, como é que eu cheguei até ali, como que eu fui avançando. E aí eu tô agora no mestrado, agora em Portugal, investigando já uma outra coisa totalmente diferente, que não tem nada ligado a esse tipo de doença, né? Porque o Brasil tem umas doenças que eu acho horríveis, mas tempo incríveis, né? Porque é uma investigação sensacional essas doenças, como Zika, doença de Chagas, esquistossomose e assim sucessivamente. Hoje eu estudo mais a área de hematologia, né? Uma doença associada à coagulação sanguínea. Então, resumindo mais ou menos, essa foi a minha trajetória até eu chegar a ser cientista. No momento, agora a gente está vivendo um momento bem complicado, mas estamos ainda aí nos desafios, sempre pesquisando sobre as coisas. Muito bom, Isabela. Você falou duas coisas muito interessantes, assim. Primeiro que você começou em escola pública e a gente sabe que o ensino convencional ele deixa muitas vezes a desejar e não dá aquela preparação para uma futura carreira dentro de uma universidade federal ou uma universidade estadual, porque é desafiador passar para universidades que são públicas no Brasil. Sim, é E você verdade. e você teve uma base que você depois teve que trabalhar muito para entrar no UFRJ, ou seja, Nossa, sim. Até tem hoje que eu se lembro, dedicar tipo, bastante. sim, isso é verdade. E, tipo, eu lembro até que, assim, eu entrei como cotista, né? De baixa renda, escola pública baixa renda e escola pública. E quando eu coloquei lá, eram 5 vagas só. 5. A probabilidade de entrar é bem menor, porque tem muita gente que concorre naquela, ainda mais naquela época. Muita gente que concorre para a cota, né? Porque às vezes a gente reconhece, eu não tenho como combater, assim, cada um tem as suas dificuldades, mas eu não tenho como concorrer com uma pessoa que sempre estudou no PH ou no Elite, entendeu? É totalmente diferente. Os caras são preparados desde pequeno para entrar na universidade pública. A gente não. A escola pública não prepara a gente para entrar para universidade. Não sei hoje, mas na minha época não. Era Não, desconhecido. ainda não, ainda eu tenho um sobrinho que mora comigo aqui, ele estuda em escola pública, acabou de fazer o segundo grau, e esse ano, então, mais complicado ainda por conta do Covid. Teve alguns professores que não conseguiram se adaptar ao novo cenário e acabou que ele terminou sem fazer até algumas disciplinas. É desafiador. E engraçado que hoje a gente vê o pessoal da área corporativa pregando muito a meritocracia, e a meritocracia ela tem que ser estudada com muito cuidado, né? A meritocracia ela é justa a partir de todo mundo saindo de uma linha reta. E não acontece dessa forma. Então, você conversando assim com a gente vê a importância que são as cotas, que às vezes as pessoas, por não entenderem essa linha que não existe, não concordarem com cotas, e quando a gente para entender como que serve as cotas, às vezes uma pessoa que tem um potencial absurdo, igual você tem, que você está estudando em Portugal, você passou pela uma universidade federal e concluiu o curso, e graças a essa cota, uma pessoa que tinha potencial está aí hoje podendo desfrutar dessa oportunidade de estar fazendo um mestrado numa universidade de nível europeu, né? Pois é, talvez, porque assim, a minha nota não foi uma nota excelente, que eu fui fazer a prova, eu tava doente. Dava muito mal, não tava muito bem. E como era resistência, né? Você tem que ficar lendo aqueles textos enormes e aí as questões para você assinar é cansativo demais. E eu não fiz nada pro cansaço, porque o meu prep treinou pro cansaço. Mas eu tava muito exausta porque eu tava doente. Então, assim, a minha nota não foi a melhor nota, não foi a nota que eu condizia comigo.
Mas quando eu comparava com os meus outros colegas, né? Então, assim, a notas extremamente altas. Então, provavelmente eu nem teria passado se não fosse por cota. Teria que insistir mais um ano para conseguir passar. Então, sim, eu acho que de fato existe a necessidade de ter cotas para a escola pública, especialmente pessoas de baixa renda, mas especificamente mesmo escola pública. Tem muita gente que tem defasagem, assim como eu tive em algumas matérias, por conta de diversos fatores. É importante ressaltar essa pauta, porque realmente não existe uma linearidade na educação, infelizmente. E não, eu não acho que seja nem por causa dos professores, é porque o sistema mesmo precisa ser remodelado, precisa ter um investimento maior no ensino básico, que é uma coisa que a gente não investe muito, infelizmente. Nos últimos anos, Verdade. temos visto que só está cada vez mais sucateado assim, a saúde. Outra coisa importante que você falou foi conhecer pessoas que te apresentaram essa área da pesquisa, porque tem umas escolas que eu descobri depois, umas escolas a nível federal de ensino médio, que elas já trabalham com iniciação científica, então já tem até bolsa para alguns alunos que são do ensino médio. E isso são informações assim que não são divulgadas numa maneira assim bem ampla. Então, às vezes a pessoa só vai começar esse contato com a área da pesquisa, essa área acadêmica lá na frente por conta de conhecer alguém que explica e apresenta como é que é encantador essa área da pesquisa. Sim, isso é verdade. Eu lembro que depois de alguns anos, quando eu já estava no laboratório, acho que era 2 anos já, surgiram alguns alunos do Pedro II para fazer esse estágio de iniciação científica. E eu fiquei chocada, porque assim, muitas escolas não têm isso. Só eu lembro que é o Pedro II, a CAPES, uma escola associada à UFRJ. E assim, eu acho um pouquinho injusto porque é federal, então você só tem oportunidade porque é federal. Na escola pública mesmo, que não é federal, não tem associação com essa patente federal, não tem tanto leque, não tem essa oportunidade, pelo menos acho que eu vim, não tinha essa oportunidade de ver como é que funciona, o que é ciência, assim, o que é ciência a gente sabe, né, que é uma coisa básica, mas como a gente entra na área de ciência, como é ser um cientista, existem cientistas? Como é que é? Porque antigamente a gente tinha muito aquela visão que cientista é aquele cara velho, com cabelo bagunçado e com um disco na cabeça. Era o que a gente tinha noção. Poucas vezes foram falados de cientistas. São poucas vezes que são falados. Geralmente sempre é o que é o. Então, fazendo esse gancho, né? Já que eu fui para esse lado, esse ano a temática desse Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência tratando diretamente, eu vou ler aqui porque é o tema que eu achei aqui. Desse ano é Mulheres Cientistas na linha de frente da luta contra a Covid. Isso é muito importante. Por quê? Porque no ano passado, para esse ano, a gente teve uma evolução científica impressionante. E muitas mulheres brasileiras contribuíram. Eu agora não lembro o nome da cientista, mas teve uma cientista fundamental que ganhou até um prêmio da CAPES como cientista surpresa, alguma coisa assim, que ela foi responsável por sequenciar o genoma do vírus do SARS-CoV-2. Então, assim, além dela ser uma mulher, ela também é negra, ou seja, duas representatividades. Então, assim, é muito importante o tema que foi trazido esse ano, nesse Dia Internacional. É uma coisa que a gente também tem que ressaltar a importância da mulher nesse processo da vacinação que a gente tem hoje em dia, graças a Deus, ou graças ao universo. Então, é muito importante mesmo que as pessoas saibam e vejam isso, porque esse dia é marcado não só por uma comemoração, tem um objetivo por trás. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, que eu acho que é muito importante. Então, esse dia teve como objetivo, criado pela ONU, que é para aumentar a conscientização sobre a questão da excelência das mulheres na ciência e lembrar a comunidade internacional
de que a ciência e a igualdade de gênero devem alcançar lado a lado. Ou seja, não deve ser nem só homens nem só mulheres. Os dois devem estar juntos. E eu achei Muito essa bonito. ideia do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência uma coisa assim incrível. Eu não sabia, não A, conhecia tanto, confesso, mas aí eu fui pesquisar porque eu acho que é necessário. a doutora que achou, eu não vou esquecer, é Jaqueline, o nome dela também, se eu não me engano, ela é da Universidade da Bahia, Isso, que ganhou o prêmio da CAPES, né, de tese em medicina, desse desenvolvimento de tecnologia não, de informação nessa área médica. Foi Jaqueline o nome dela. e Jaqueline de foi a coisa. Jesus. Exato, e assim, a gente vê o quanto a gente está representado. A gente está sendo Bem representado. representado, bem representado, bem Exato. representado. Tem muita gente que é importante, que trabalha sério aqui dentro do país durante muitos anos, tem laboratórios que desenvolvem pesquisas há muitos anos. E quem não é da área da pesquisa não consegue entender muito, mas é muito diferente de uma área corporativa onde você tem que produzir, você tem que ter demanda e entrega toda hora, você tem que mostrar um serviço e umas demandas completamente diferentes. Na área da pesquisa, às vezes, é uma vida do pesquisador, 20, 30, 40 anos e até mais. Então, é um serviço lento, porém, a pesquisa ela é essencial para o país. Por quê? Ela mexe com a economia do país. Se é um país preparado na área da pesquisa, o que que acontece? Não que ele não vai passar pelo problema, mas ele vai tratar do problema com soluções muito mais práticas, perdendo muito menos dinheiro do que. Se a gente olhar os países de primeiro mundo, todos investem absurdamente. E apesar de todos os percalços do Brasil, apesar da gente ter que melhorar muito, nós somos, se eu não me engano, o 15º país em investimento em ciência e tecnologia, mesmo com todos os problemas. E a gente teve um benefício muito bom a partir de 2018, que foi autorizado a gente fazer alguns tipos de contrato com empresas privadas, que já acontece no mundo inteiro e não acontecia aqui no Brasil. A gente ficava muito dependente somente de fomentos do governo. E hoje a gente tem uns gaps para poder solucionar algumas pesquisas, né, colocar para frente algumas pesquisas com esse cenário novo de parceria com empresas sérias privadas. Isso é muito bom. O problema é que só em algumas áreas da ciência, né? Então acaba que outras vão ficando um pouquinho mais para trás. E assim, por mais que seja bom, é uma pena também outros fatores, né, associados a essa questão de investimento, né? Não poderia ter mais investimento na ciência e tecnologia. A gente tem a Coronavac, que foi desenvolvida pelo Instituto Butantan, que é um instituto totalmente brasileiro e com muita dificuldade, com a falta de investimento que a gente tem, que foi caindo ainda mais no último ano, conseguiu aí desenvolver uma vacina muito importante para a nossa população. Então, parabéns, Instituto Butantan. Muita gente contrariou, achou que não ia muito rolar. emocionante, né? Até arrepia. É verdade. E temos aí também a Fiocruz, né, que tem papel fundamental também com uma outra vacina, em colaboração. Outra coisa também que a gente pode comentar sobre a colaboração, né, para vocês entenderem melhor. Mas em colaboração com a AstraZeneca e com Sim. a Oxford, né, que é uma universidade também muito boa e muito comentada aí no Reino Unido. Essas colaborações são muito importantes com o nosso país, porque se não tivesse essas colaborações, provavelmente a gente nem tinha vacina, né? Porque a gente não tem investimento que a gente precisa, então tem que ir correr lá de fora para ver se arranja ajuda. Infelizmente, porque a gente acaba aprendendo, né? Essas colaborações permite com que a gente conheça outros cientistas e os cientistas acabam ensinando a gente e assim vai passando por uma corrente, uma rede de conhecimento. Isabela, conta pra gente como é que foi essa. Você teve você está na sua segunda experiência com o exterior. Na primeira, você fez um intercâmbio, e agora, da segunda vez, você foi para fazer o mestrado na Universidade de Portugal mesmo, na Aveiro.
correto? Conta pra gente como é que foi essa primeira experiência, o que que você fez, como que você conseguiu, como você teve que se preparar, como é que você achou essa oportunidade, descobriu essa oportunidade, para que explica um pouco pra gente, para quem tem essa vontade de estar estudando fora, fazendo uma parte dos estudos, ou sanduíche, ou de verdade uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e etc. Explica um pouquinho pra gente como é que foi esse saída sua aí, essa escolha, a ida e os desafios. Então, minha primeira experiência foi em 2017, 2018, quando eu tive a oportunidade de vir para estudar na Universidade de Coimbra, né, na cidade de Coimbra, em Portugal, através de uma bolsa financiada por esse órgão conhecido como CAPES, né? Ele financia pesquisas. É, eu, esse, essa bolsa foi dada através de um programa de licenciatura internacional que eu descobri recentemente que foi cortado, né? Porque devido aos últimos cortes que foram bem graves mesmo, principalmente na minha área, esse programa foi cortado, infelizmente. Então, nesse programa, o que acontece? A gente passa uma seleção na própria universidade, no instituto, que foi o Instituto de Biologia da UFRJ. Lembro que eram 15 vagas e foram inscritos muitos alunos. Eu fiquei entre os 10, eu já não lembro mais a minha colocação, mas enfim. O objetivo nós, professores, que estávamos em desenvolvimento, aprendendo sobre ciências e biologia e educação, fosse para um outro país para a gente aprender alguma coisa para trazer para o nosso país, né? Esse é o objetivo do intercâmbio. Então, eu só consegui em 2017 vir para cá. Não foi fácil a adaptação, porque, primeiro, eu não imaginava sair do país, eu só tentei porque eu achava, sei lá, né? Tá ali, por que não tentar? E foi assim, foi um fluxo. Não esperei nada, só falei assim, vou tentar. Se der, deu. Se não der, não deu. E aí eu cheguei aqui, na primeira vez. Não foi fácil. Eu tive muitas dificuldades, né? Porque é importante ressaltar sempre que todas as escolhas que a gente faz na nossa vida, quando a gente sai da nossa zona de conforto, vamos ter dificuldade. Eu não vou mentir que eu não tive, porque tem muita gente que mente, mas eu não vou mentir. Então, dentro das minhas dificuldades de adaptação, saudade da família, né? Outro ambiente, a gente vai sobrevivendo a essa situação nova. Eu aprendi algumas coisas. Por quê? Porque eu pude participar de algumas disciplinas de desenvolvimento de educação. E isso eu acabei aderindo também quando eu voltei para o Brasil, quando eu decidi dar aula para pré-vestibular público também, que era um primeiro pré-vestibular voluntário do meu bairro. Então eu fui dar aula lá para ajudar os alunos. Era todo sábado. Então, algumas dessas coisas que eu aprendi aqui, eu levei para lá. E levei também quando eu voltei para fazer o meu estágio obrigatório da universidade, que era numa escola lá no Caju, no Rio de Janeiro. Quando eu voltei, eu tive aquele baque, né? Porque eu já não estava mais acostumada com a minha realidade do Brasil. Então, eu tive um baque, não foi fácil. E depois eu comecei a estudar muito, muito, muito para terminar a graduação, porque eu já estava exausta, estava muito cansada. Já era já há 5 anos ou 5 anos e meio disso, porque eu tive ainda esse gap de 1 ano fora, estudando fora, para aprender alguma coisa. Depois que eu terminei, eu decidi que eu não queria continuar no Brasil, que eu queria estudar fora, porque esse passou a ser meu sonho. Então, eu queria estudar fora novamente. Então, fui pesquisar, né, aqui em Portugal, porque eu já tinha uma experiência em Portugal. Então, eu queria manter esse contato. E também tinha outra pessoa que falou que se precisasse de mim, iria me ajudar, iria investir no meu futuro. Pela força e motivação que me dá todos os dias para continuar, que é meu namorado. Que bonitinho. Essa decisão não foi fácil, porque mais uma vez eu teria que sair da minha zona de conforto, teria que estudar fora, teria que ver outros desafios agora como um desafio diferente. Eu não teria bolsa. Eu teria que dar o meu jeito para conseguir estudar fora. Porque, assim, no Brasil, a universidade é totalmente gratuita. Claro que você tem que sobreviver, né? Sobreviver para pagar a sua passagem, porque é cara. Sobreviver para comer, que é caro. Rio de Janeiro é um absurdo de caro. Mas, enfim.
A universidade pública que a gente tem é de excelência. Já digo porque eu estudei fora e eu valorizo muito a universidade pública. E eu puxo muito a sardinha mesmo. E eu digo que se todos pudessem, tinham que tentar persistir sempre no Enem para ver se passa. Eu sei que não é fácil e não é para todo mundo. E quem não consegue ter a mesma oportunidade, infelizmente, tem que seguir outros caminhos. Porque, infelizmente, a universidade pública ainda não aporta, não abre portas para toda a comunidade brasileira, infelizmente. Mas, enfim. Então, essa primeira porta que a Universidade Federal do Rio de Janeiro me abriu foi muito importante. Então, eu decidi dar mais um passo, já que eu já tinha dado antes, né? Então, eu criei a vaquinha com o incentivo dos meus amigos, porque eu passei no 5º lugar no mestrado que eu queria na Universidade de Aveiro. E eu não conseguia a bolsa, e a bolsa sim, né? 100% não, que a bolsa fora do Brasil não é 100%, pelo menos aqui. Então eu consegui muito apoio dos meus amigos, porque eles falaram, não, Isabela, você vai estudar fora de novo, sim senhora, e vai fazer o curso que você quer. Então eu criei a vaquinha com o incentivo dos meus amigos, porque eu tinha lá passado em 5º lugar competindo com pessoas que já eram daqui, então isso é muito gratificante. Depois comecei a vender muito doce, muita empada, ao mesmo tempo eu estava indo para o laboratório, ganhando R$ 400, funcionava para pagar a passagem, que era lá na UFRJ, e eu já tinha terminado a graduação. E eu ainda dava aula aos sábados, às vezes virada. Dava aula aos sábados lá na minha comunidade, para ajudar a galerinha. E teve gente que passou para a universidade, fiquei muito feliz. Tá estudando a mesma Oh, que universidade que eu. legal. Nossa, fiquei muito feliz. Que a Parabéns. minha amiga Carol, peguei no pé dela e ela foi, conseguiu. Tá agora fazendo educação física lá na UFRJ, toda feliz. Então, assim, aí consegui juntar o dinheiro, uma parte do dinheiro, porque, né, uma vez que eu não consegui reduzir, né, o valor da bolsa, o valor da propina, que é que eles chamam de propina, não é mensalidade não. Então, o valor dessa propina, então a gente vai lutando com o que tinha e conseguir pagar pelo menos 6 meses do primeiro ano do curso. E depois eu já fui tendo a ajuda do meu namorado, depois eu consegui um trabalho, agora estou desempregada de novo, mas a gente está correndo atrás, né? Porque a gente está em confinamento. E foi assim, quando a gente vira imigrante, sem bolsa, sem nada, é muito mais difícil, os desafios são maiores, aí se torna o quê? Não vou dizer pior, mas se torna mais difícil. Desafiador, né? Bem desafiador. Exato, bem desafiador, essa é a palavra certa. Mas a gente vai persistindo. Tô quase terminando já o mestrado, graças a Deus, Que porque toda vez bonito. emprego na minha área. E depois, quem sabe, investir em outra coisa. Ainda não sei, mas pronto. Que Resumindo a bonito, minha história. Isabela. Que bonito, Isabela. Hoje você está tendo a oportunidade, você falou aí algumas vezes da dedicação, que a dedicação faz conseguir as coisas, apesar de todo o seu histórico, apesar de algumas deficiências que a gente sabe de quem vem, eu também venho de escola pública, venho de comunidade, então a gente sabe quais são os pontos fracos da gente, só que a dedicação e a conexão com as pessoas certas fez você chegar, claro, a sua dedicação, seu trabalho, seu esforço, suas noites sem dormir, às vezes a fome, né? Porque às vezes se tu tivesse te tirar do valor, você não consegue chegar em casa. Todo esse histórico aí. E hoje você está tendo a oportunidade de estar quase formada no mestrado de uma universidade a nível europeu, que é muito bonita a sua história, Isabela, muito bonita. Eu tenho certeza que você vai chegar muito mais longe. Faço votos para que você volte para o Brasil, apesar de tudo, porque eu acho que é a junção dessas pessoas especiais que nem você que vai fazer a mudança aqui dentro do país da gente, que vai ajudar, que vai incentivar a pessoa. Tem gente aqui escutando a história e que está começando carreira agora acadêmica, e tem gente que está no meio da carreira acadêmica, que tem gente que vai escutar e vai ver essa live que vai ficar gravada aqui depois. Então, essa conversa da gente é muito importante. Eu aprendi muito com você também. Eu queria que você deixasse, Isabela, uma mensagem para o pessoal que está pensando em entrar,
que está pensando em arriscar tanto nessa carreira dentro de uma universidade pública, como uma pessoa que quer fazer esse intercâmbio fora também, está estudando fora, está tendo esse contato, essa experiência do outro lado também, fora do nosso país, fora da nossa nação. Para resumir, você falou quando a gente sai da pátria da gente, é como se a gente fosse um estranho no ninho, em outro ninho. E é muito engraçado, porque às vezes a gente fica muito sensível, a gente não tá com a família da gente, o clima é diferente, a cultura é diferente, a comida é diferente, o calor é diferente, porque o brasileiro ele é único nisso. E eu tive a experiência de morar fora, de estudar fora, e eu te entendo em gênero, número e grau. E engraçado, quando você volta para o país, é como se você tivesse ganho uma outra família no outro país. Então você nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. Porque é como se tivesse duas famílias diferentes. E aí você tá aqui, você sente saudade de lá. Você tá lá, você sente saudade daqui. Sim. É como se você ganhasse o passaporte. Eu sou agora cidadão do mundo. E isso é uma experiência que não tem preço. É uma abertura de mente que nunca mais retorna ao tamanho original, como fala Einstein. Então, fala um pouquinho pra gente, quem tem esse sonho que nem você teve de estudar fora, de estar trabalhando fora, de estar tendo essa experiência com uma cultura fora, na área acadêmica, qual é o trajeto? O que você deixa de mensagem aí? Assim, eu tive um trajeto, né, como vocês podem ver, que o meu próprio instituto abriu oportunidades, mas tem outros caminhos que vocês podem seguir. Eu tenho pesquisado muito sobre isso para ajudar também pessoas que tanto vêm me perguntar como é que eu faço para estudar fora, se vale a pena. Eu acho que vale a pena, porque assim, quando a gente sai do Brasil, não estou dizendo que o Brasil é ruim. Depois, quando a gente sai, a gente percebe que o nosso país é maravilhoso, com muitas coisas, muitas qualidades. Também tem defeitos, mas quando você vê outro país, também tem muito defeito. Você começa a botar defeito e percebe que o Brasil é maravilhoso em muitas coisas. Principalmente na minha universidade e outras universidades públicas também. Eu reconheço muito isso, gente. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Não tem universidade melhor ou pior. Mas a nossa universidade é muito boa, assim como outras universidades também são muito boas. Mas enfim, para não me perder aqui, o que eu indico é, assim que você arranjou a graduação, né, que você quer, seja particular ou pública, porque eu sei que a pública não é para todos, porque não tem oportunidade para todos, infelizmente. Meu sonho é que fosse para todos. O que você faz? Você começa a pesquisar, tem vários Instagrams que vocês podem procurar, né, de pessoas que instruem, falam para você como é que entra na Universidade do Canadá. Alguma universidade que você quer Vou fazer uma propaganda aqui te interrompendo. Tem o Matheus Tomoto, é uma das pessoas, é um Instagram, @Matheus Tomoto. Ele é uma pessoa que fala muito dessas oportunidades de estudar fora. Summer Job também, Winter Job, enfim. Sim, ele dá muitas dicas. Tirando a parte que ele, não sei por qual motivo, abomina as universidades públicas do Brasil, não consigo entender. Ele dá essas outras dicas para vocês, porque ele estuda em Harvard, porque lá nos Estados Unidos especificamente, depois eu fui acompanhando, né, pesquisando, procurando saber, muitas das universidades públicas públicas não, porque nos Estados Unidos não costuma ter universidade pública. Sim, é mais verdade. universidade particular, tá? Outra coisa também, gente, o Brasil é um dos pouquíssimos países que tem universidade pública de qualidade, tá? Não é qualquer país. Vocês têm noção. Aqui, como Portugal, o pessoal tem que pagar mesmo sendo pública, mas é pago. Nos Estados Unidos é pago também, no Reino Unido é pago. Sim. Então, assim, lá eles avaliam um currículo totalmente diferente para você entrar. Não é pela sua nota, é pela sua trajetória. Então, se vocês quiserem ir para lá, para os Estados Unidos, Canadá, vocês tentam seguir essas pessoas. Tem uma menina também que eu gosto muito dela, que o Instagram dela é @me.phd. Ela já é PhD, estudante de doutorado. Então, assim, ela está estudando, eu acho que é no Canadá, e ela explica várias coisas, qual é o processo para estudar lá. Porque cada país e cada universidade tem um processo diferente para você estudar. Mas é importante você pesquisar. Outra coisa também que serve para tanto universidade pública quanto privada é que você pode tentar a Bolsa Santander. Não sabia disso até vir para cá e eu descobri várias coisas, né?
Eu tive contato com várias pessoas que vieram de universidades públicas e particular e tentaram essa Bolsa Santander. Todo ano eles abrem essa bolsa. Agora, se você tem espanhol, você também pode tentar uma bolsa que é da Espanha, que é alguma coisa Camões. Eu vou pesquisar aqui rapidinho para ver se dá para passar para vocês. Ou qualquer coisa eu vou deixar nos comentários, se calhar é melhor. Perfeito, perfeito. É uma bolsa, alguma coisa Camões, alguma coisa assim, que é espanhola. Então, eles fazem vários processos, você passa por entrevista, você tem que comprovar que você tem espanhol. E tem gente que ganha bolsa para estudar na Espanha. E isso, assim, vai partir de você para você procurar, porque nem sempre a universidade vai te dar a oportunidade de você ganhar a bolsa, você vai ter que procurar por fora. E eu acho super válido também vocês seguirem Partiu Intercâmbio, que é tem no Facebook, tem no Instagram, eu acho que agora já está no Instagram, e tem uma página mesmo no Google, se for pesquisar, Partiu Intercâmbio. Eles colocam vários tipos de bolsa ali, é um site de busca. Então você põe, estou na graduação, aí bolsa durante a graduação de alguma coisa. E aí você vai procurar na sua área. E assim você vai fazendo. E lá eles explicam, tipo, colocam já o edital, o link do edital que você tem que entrar e você tem que ler. E uma coisa que é essencial, que eu aprendi ao longo da vida, né? Talvez se eu tivesse sido instruída antes, para você que ainda vai entrar na universidade, ou você que já está, e não tem inglês, estuda inglês, gente. Tem um canal chamado Cultive. Ali tem vários tipos de línguas, principalmente inglês. E é fácil. Eu tô tentando por ele, tô tentando por conta própria, porque eu tenho muita dificuldade, mas eu deixei também para vocês. Por fim, eu acho que não tem como você terminar a graduação ou fazer um mestrado sem ter uma experiência fora do seu país. É importante você criar network. O que é um network? Rede de contatos com outras pessoas de outros países. Tenta entrar em contato, por exemplo, com aquele autor que você sempre lê durante a graduação da sua área, da tal universidade. Tenta. Vai que ele te responde, vai que ele te dá uma proposta. Nunca se sabe. Fica aí também uma dica para quem tem interesse em tentar uma vida fora. E assim, de fato, é uma coisa que abre a sua mente. Quando a gente está onde a gente está, é muito restrito, é muito cômodo. Então, eu realmente indico a vocês tentarem sair do cômodo. Não é fácil. É necessário ter coragem. Ter coragem. Então, Não é tem coragem. fácil, mas vale a pena, né, Isabela? É um Exato. salto muito grande. Um profissional que ele volta com uma carreira, com uma experiência internacional, ele é visto com outros olhos. Você falou dessa parte de inglês. Muita gente paga uma fortuna daqui para ir para fora para pagar intercâmbio de aprendizagem de inglês. Mas, por exemplo, eu que morei nos Estados Unidos ele tem muito nas escolas públicas lá, que não são públicas, eles têm muito programa chamado ESL, ESL. E esses programas, eles são baratíssimos. Então, até a Alessandra está na sala aí, e na época que eu estudei lá, ela também estudou. E você paga, assim, uma taxa de $200, estuda 3 a 6 meses. E se você fosse pagar por aqui pelo Brasil, você pagaria, tipo, R$ 20.000, R$ 30.000. E hoje, atualmente, por conta do Covid, tem vários lugares que estão oferecendo isso de maneira remota. Então, assim, é mais uma oportunidade de estar fazendo como se fosse um intercâmbio fora aqui de maneira remota. Ah, bem legal. Pode fazer um post sobre isso. Dicas de como estudar inglês para ir para fora. Às vezes, assim, eu acho que também ajuda a gente, né? Ajudar essa galera que está acompanhando. Depois eu também vou pesquisar, porque eu acho muito importante, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente está vivendo uma correria de informações, né? Tem tanta informação e é importante a gente se dedicar mais, porque daqui para frente vai ter tanta gente com tantas competências no currículo e isso acaba sendo um diferencial. Não só para o currículo, mas para a gente se autoconhecer. Quando eu fui fazer um intercâmbio, eu não me autoconhecia, porque eu achei que eu me conhecia, mas eu cheguei aqui e não me conhecia. Então, isso acaba também fazendo com que a gente entenda se a gente realmente quer ser cientista, se realmente essa é a carreira que a gente quer. Você acaba conhecendo pessoas de outros cursos ou até conversando com professores. Eu conversei muito com o professor aqui e aprendi muitas outras coisas que até duvidei se é realmente essa área que eu queria
você, eu queria ir para eu agora já não é, antropologia forense. Antropologia forense, que eu achei incrível, que é uma coisa que não tinha no meu currículo no Brasil. Mas é aquilo, os currículos de cada universidade é diferente. Então, independente de onde você for, você vai aprender uma coisa diferente, uma coisa nova, daquele lugar onde você Sim, está. Então, por isso que eu acho que é sim. importante mesmo a gente ter a vontade de conhecer algo novo. Sim, você falou do inglês, sempre pede um segundo idioma, né? Então, a primeira fase é escolher a universidade que você quer e depois você entender quais são as certificações que ela pedem para você estar fazendo essa extensão ou até esse master degree, né? Ou essa pós, o doutorado e etc. Porque tem umas que pede o IELTS, tem umas que pede o TOEFL e tem várias certificações. E isso é um dos critérios básicos para você entrar o inglês. E o inglês dá um pouquinho de medo, mas quando você faz um pouquinho cada dia, chega uma hora que você chega no mínimo necessário que você precisa. E outra coisa, quando você que está aí no exterior, quando você vê o idioma de outras pessoas de outros países, o brasileiro tem muito medo de falar o inglês e quer falar perfeito. E não é assim que funciona. Eu estou Exato. cansada de ir em exposições, em seminários, em fóruns onde tem pessoas de outros países e eles falam assim de uma maneira bem complicada de entender e eles vão falando, não tem vergonha. E deu para entender, vida que segue. É verdade, é importante entender. Eu lembro que eu conheci aqui, assim, na época eu não sabia praticamente nada de inglês, apesar de eu ter feito um cursinho de um ano, porque depois eu não consegui pagar. Mas eu lembro que eu entrei em contato com um italiano e eles falavam muito mal também, com sotaque ainda. Espanhol, então, nem se fala. Era essa gente toda, a gente acha que sabe, o pessoal tudo da Europa, a gente acha que sabe tudo inglês muito bem. E não é bem assim, gente. Não é. O, a Maria falou aqui, Jaqueline, você faz doutorado? Conta pra gente. Faço doutorado na UFRJ, passei esse ano em engenharia de produção e acabei de defender minha dissertação, então eu estava esperando só esse documento para poder entregar lá. Ano passado eu já tinha passado, mas não consegui concluir o mestrado. E aí esse ano eu consegui passar de novo e agora estou oficialmente lá também. Foi aqui pela COP, fui bolsista muito tempo, durante 2 anos no IEM, foi onde eu fiz meu mestrado, e agora pretendo conseguir uma bolsa também pelo doutorado, até por causa da dedicação, né? A gente gasta passagem todo dia, eu, por exemplo, eu tive quase que todos os dias no instituto que eu faço parte para poder disponibilizar meu tempo, minha vida, porque eu sou apaixonada por essa área da pesquisa. Então, e um dos fatores que foram primordiais para entrar no mestrado do IEM, eu passei um tempo fora, quando eu cheguei fui fazer a prova, foi o inglês, até dentro do próprio Brasil. Então, um dos requisitos para determinadas universidades federais ou pós-graduação, mestrado, etc., é o inglês. E isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Então, assim, no doutorado também, antigamente era francês e inglês, e agora é só o inglês que está exigindo. Então tem Ainda uma bem, prova, tem bom uma de francês. prova, não dá não. Je não parle français. O Marcos Santana está falando aqui. Quando eu morei no Reino Unido, foi um susto. O sotaque era muito diferente do que eu esperava. Sim, é muito diferente. Eu estudei com indiano e chinês. Indiano e chinês. Eu estudei com gente de países muito diferentes, porque eu morei em Boston e eu fui procurar uma escola muito barata lá, né? E essa escola barata tinha muita gente da China, da Coreia, do Japão, da Índia, do Oriente Médio todo, e o sotaque é muito diferente. Eu lembro que os chineses, que a gente fala que é dos Estados Unidos, eles falavam Z, com um fonema Z, então era complicado. Esses dias a gente estava lá na UFRJ, aí chegou um chinês e falou rápido comigo assim, eu falei, você desce, não sei o que lá em inglês. Aí até meu chefe falou assim, da onde é esse cara? Que idioma que esse cara falou? Eu falei, ele falou inglês. Aí ele, não, ele falou qualquer coisa menos inglês.
quando você faz o inglês fora, você tem essa oportunidade de pegar os sotaques diferentes. Porque às vezes o cara fala bem, você acha que ele fala mal, mas é o sotaque de cada país que é um pouquinho diferente do outro. É verdade. A Maria está perguntando aqui como foi e como conseguiu. Da universidade daqui, federal, da universidade ano passado eu fiz provas, foi essa pergunta, e passei, acho que eu tirei 8,5. Esse ano não teve prova, esse ano foi apresentação e comprovação de títulos. E aí, como eu tinha tido muita publicação, a gente trabalhou intensamente durante esses 11 meses no Covid, etc. Participei de muito congresso fora. Então, uma das coisas que me ajudou muito a entrar para o doutorado foi essas publicações, esses artigos, capítulos em livro, publicação de livro mesmo. Isso me deu uma pontuação boa para entrar. Foi como eu entrei esse ano. Esse ano não tá. Esse ano a maioria dos cursos eles não tiveram provas. As provas foram feitas por avaliação. E além disso, uma coisa que a Isabela falou que é importante, antes de você escolher o curso que você tem que fazer, você tem que ter um contato com a pessoa que trabalha com que você se identifica. Porque depois de você passar, depois de você entrar, você precisa que essa pessoa te receba. Não adianta só você passar. Você vai ver várias pessoas que passaram para a Universidade Federal, no caso do mestrado, do doutorado, e essas pessoas não conseguem entrar, porque os orientadores não recebem elas. Então, você tem que conversar com a pessoa que você tem interesse antes. Depois que você passar, aí essa ficha deve chegar para ele de determinada maneira. Ele vai falar, sim, ela vai estar aqui com a gente, sim, no laboratório, nas aulas, etc. É assim que você entra. É verdade. Assim, eu lembro que quando eu ainda estava nesse instituto, né? Porque cada instituto tem uma maneira diferente de avaliar o aluno para entrar para o doutorado, para o mestrado. Então é bom você também ver isso, já ajudando aqui a dar dicas. Porque eu lembro que na minha área a gente tinha que fazer 2 provas, e essas provas era de escrita, a gente ia lá, ler o artigo e respondia umas questões. Artigo em inglês. Então você tinha 5 artigos e você escolhia um. E no segundo dia, que é um outro dia, você escolhe mais desses 5, um outro para você falar sobre o assunto que você quer. Outra coisa também é que dependendo não sei o doutorado, não sei assim também, mas o mestrado você escolhe se você quer o profissional ou não profissional. Não sei se o doutorado é assim também. Aqui na Universidade Federal, ela é voltada para o estrito sensu, né, que é a parte acadêmica. A parte que é profissional é mais para maioria de universidade particular. E aí aí já é mais para o lato sensu. A diferença aqui é essa. Então, faz sentido. E aí, essa área acadêmica, ela é linda, né? Quando você estava falando lá no comecinho, é uma área muito importante para o desenvolvimento do país da gente. Ele mexe com a economia, ele mexe com capital de inteligência humana, tecnologia, inovação, o desenvolvimento e aprimoramento da sociedade em geral, porque a sociedade, quando ela tem mais pessoas nessa área, ela consegue fazer um trabalho melhor, ela se prepara para os imprevistos. Então, hoje a gente está passando pelo Covid e o Brasil é muito inteligente, gente. As pessoas são muito inteligentes, porque mesmo com tudo que está acontecendo, muita coisa saiu daqui. A gente tem um exemplo, como a Isabela falou, da Jaqueline, que conseguiu descobrir lá o código do genoma. Não é minha área, então não vou saber explicar direito. Eu sou da engenharia, não entendo muito dessa parte de medicina, mas saiu daqui do Brasil a vacina do Butantan, o acordo da vacina daqui da Fiocruz com o laboratório de Oxford e também chinês, enfim. A gente é muito privilegiado, o país da gente é muito privilegiado e a gente tem que dar importância. Uma vez meu professor Dória falou assim, eu falei para ele, por que o Brasil não vai? Por que ele fica na portinha e não entra? E ele falou assim, porque a gente tem síndrome de vira-lata. E essa oportunidade de estar estudando fora, ela ensina pra gente que o Brasil, ele é muito bom, as universidades do Brasil são muito boas, principalmente as federais, assim, não tem coisa boa lá e tem muita coisa boa aqui, oportunidade lá e muita oportunidade aqui também. Então, assim,
difícil o começo da pesquisa, mas quando você consegue passar para um órgão público, para um órgão federal, ou para um órgão militar, ou para um... Enfim, quando você consegue entrar, as remunerações não são ruins, só esse começo que é bem desafiador, né, Isabela? Sim, é muito desafiador. Porque assim, dependendo de onde você vem, da sua trajetória, de como você é, né, das suas seguranças e inseguranças, porque tudo isso está em jogo também, de quem te apoia e quem não te apoia, como que está o seu espírito, também isso influencia. Você vai aprendendo, mesmo com todas as suas dificuldades. Por exemplo, eu tive muita dificuldade na graduação. Então, assim, também há pressões dentro da universidade. Você tem que, aqui no Brasil, você tem que produzir muita coisa para você crescer na sua área. Isso é ruim e é bom. É ruim porque tem a pressão, mas é bom porque mostra que quando você sair vai ser isso. Não é mentira. Mas aí Sim. quando você vai para fora, por exemplo, a universidade que eu tô, até mesmo na Universidade de Coimbra, né, que é a outra que eu estudei, você percebe que aqui não importa o que você tem no seu currículo, e sim a sua nota. Olha só que loucura. Você só entra pro doutorado se você tiver tal nota para você conseguir a bolsa. E aí no Brasil não, a gente vai, luta aí, ó, consegue com muito custo, faz uma boa prova, faz sua apresentação do seu projeto e aí vai. Fora Sim. que os nossos, outra coisa também que é muito interessante, que eu reparei, que, por exemplo, nós temos uma necessidade de fazer as coisas perfeitas. Então, às vezes, a gente fica anos fazendo o mesmo projeto. E tem outros lugares que é assim, isso aqui, pronto, achei, vamos escrever tal. E já descarta. E por isso que tem muita gente que tem muita publicação. E às vezes nem é de tanta qualidade, é uma coisa assim, sem muita informação, uma revista qualquer, que também a gente pode abordar isso numa outra live. Sim, é Então, um assunto extenso. exato, porque um vai levando o outro, né? Eu Mas vi uma pergunta aqui que a pessoa perguntou assim, qual a área de pesquisa? A área de pesquisa é engraçado, porque a minha área de pesquisa é engenharia do conhecimento nuclear. E agora eu estou no doutorado da engenharia de produção. E eu posso continuar o meu assunto mesmo sendo na engenharia de produção. Então eu escolhi professores que são da área da nuclear e eu continuei o meu mesmo assunto, só que agora no doutorado e num curso de engenharia de produção. Isso as pessoas não entendem muito. que ainda tem como você trocar, que nem aqui, tipo, aqui é a mesma coisa. Eu tô, né? Eu vim da biologia, mas aqui tem curso de bioquímica. Então, quando você faz o curso da graduação de bioquímica, aí você tem o seu mestrado, né? Que é aí que eles chamam. Nossa graduação já tem os dois módulos juntos. Aqui eles não têm dois módulos juntos, que seria o bacharel ou a licenciatura. Aqui eles Sim. têm o ciclo básico, no meu caso, ciências biológicas. Aqui não é ciências biológicas, que é biologia. Então, eles estudam o ciclo básico da gente da biologia do Brasil, e é 3 anos. Aí eles vão se especializar. Essa especialização da gente, a gente chama o quê? Bacharel, licenciatura. Aqui não. A graduação já se chama licenciatura, mas não tem nada a ver com formação de professor. Não tem nada a ver. E aí o Entendi. mestrado é 2 anos. Então, o total que ele tem para a licenciatura deles, que é a graduação, mais a especialização, que é o mestrado, é 5 anos, que é o mesmo que a gente costuma ter na nossa graduação normal. E aí o nosso Entendi. mestrado já seria o doutorado deles. Olha só que loucura. É muito Interessante, né? diferente. Cultura completamente diferente. A gente está fazendo, já está chegando a 1 hora, triste, porque é muito boa, foi muito Passou boa a rápido. conversa com você, Isabela. Que a gente possa voltar e esclarecer. Vocês podem deixar as curiosidades de vocês e a gente vai respondendo depois, né, Isabela, nos comentários. Aí depois a gente vai marcando vocês e respondendo as perguntas, tá? Foi um prazer ter você aqui, uma honra. Obrigado por ter cedido. A Nathalie tá aí. A Nathalie faz parte da equipe, como eu, também da equipe do Dicionário Enclear. E a gente fica feliz em escutar histórias como a sua, Isabela. Que você tenha um sucesso absoluto aí no que você escolheu. O que precisar da gente aqui, pode gritar. Se tiver que fazer vaquinha de novo, a gente faz de novo. O importante é você voltar com esse diploma na mão e botando o que você colocou no seu coração como propósito aí, que isso se realize, tá? Pode contar conosco, pode contar com a equipe Winclear. Eu tenho certeza que a Natalina está aqui, que só pode uma pessoa, mas a gente está feliz da mesma forma e eu quero agradecer por tudo.
Eu também quero agradecer a você, Jaqueline e a Nathalie, sempre simpáticos ali curtindo o Ciência Povão. Gente, vou dar um merchan aqui. Ciência Povão, tá? Podem seguir também. Esse Ciência Povão foi ideia minha, mas eu tive vários colaboradores aí, se não rolava. Também tem vários cientistas também no Ciência Povão, então pode colocar questões se quiserem entrar para essa área da ciência. A gente tem gente farmacêutica, tem historiador, tem psicólogo, tem todo mundo. Então podem ir lá também. Mais uma vez agradeço por toda a informação que foi compartilhada, né? Que essa foi uma troca muito importante, na minha opinião. Então, obrigada, Nathalie, obrigada, Jaqueline, que possamos fazer outras lives. Aliás, semana que vem a gente tem a nossa live. Tem A Nathalie Gaiotti estavam falando aí que vocês são demais, que a gente ama vocês. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Vocês postam. Acho muito, muito, muito bom mesmo. Eu aprendo várias coisas que eu nem conheço muito da área de vocês. Eu acho que vocês têm que falar mais, fazer uma live falando só o que vocês fazem nessa área, para a gente conhecer mais. Acho muito importante. Então tá bom. Muito obrigada, Nathalie, tá aí. Um beijão, Nathalie. Um beijão para todo mundo que participou. O que precisa da gente é só colocar, falar em box, falar nos comentários que a gente tenta responder o que a gente não souber. A gente pede ajuda aos universitários e aos professores. Um grande abraço, feliz Dia Internacional da Mulher e das Meninas na Ciência para todas nós e que a gente consiga cada vez mais fazer um trabalho ainda melhor, com uma estrutura ainda melhor e que o país, aliás, o país entenda a importância que a gente tem dentro de toda a história e dentro de todos os problemas e para a evolução do nosso país e melhoria. Um grande abraço. Um abraço, só um beijo, Nath. Um grande abraço. Quando você for salvar a live, toma cuidado para não excluir. Ai, meu Deus. Tá. Ai, Jesus. Valeu. Tchau. Vai com calma. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada.